Bem-vindo a todos, aqui no nosso bate-papo tributário e estou aqui com um ilustre convidado, o professor Germán Alejandro San Martín, um grande amigo, né? Ele é mestre em Direito, é professor em Direito Tributário da FAAP, né? É de outras instituições de ensinos bastante reconhecidas aqui em São Paulo, né? Foi conselheiro do CARF, foi juiz do TIT, né? E é um grande jurista, um grande estudioso do direito, e ele vai nos abrilhantar aqui nesse encontro aqui para falar da reforma tributária, especificamente do imposto seletivo, né, que alguns falam que é o imposto do pecado, né, Raimon? Então, é um Isso. imposto novo, né, que veio Sintax. é, Isso. com a, com a criação da CBS e IBS, e agora temos também o imposto seletivo, e ele vai fazer seus comentários, suas impressões a respeito desse tema, né? E também falar um pouquinho da reforma tributária, o que que ele acha, né? Qual a opinião pessoal dele dessa reforma, se ela é boa, se ela é ruim, né? Que eu gostaria de ouvir a opinião dele em relação a isso. Então, Herman, seja bem-vindo, né? E passo a palavra para você. Muito obrigado, Pedro. Grande amigo, nos conhecemos aí há muito tempo. Fomos conselheiros no CARF por um tempo, mas a nossa amizade é anterior a isso, né? Sim, sim, Já aí no começo da APET, da Associação Paulista de Estudos Tributários, isso. né? E para quem não sabe, o Pedro, ele também não sabe ou não lembra, mas o Pedro foi meu professor. Eu não o conhecia ainda como, né? Nas aulas de contabilidade para advogados do Rahal Chiarelli Dias. Você lembra Nossa, disso? verdade, lembro disso. Nossa, Exatamente, faz eu tempo, era. hein, Herman? Isso, exatamente, faz muito tempo. E eu era professor, né? Eu Hum. entrei, no, se não me engano, no lugar do Marcos Joaquim, se não me engano, que era um professor de direito Ah, tributário aqui sim, na sim, sim. época. Sim, sim, sim. Isso. E RCD, aí eu né? O lembro que RCD. RCD, Larral Chiarelli Isso. Dias, que inclusive a Carla hoje é desembargadora do TJ pelo Quinto Constitucional, não sei Verdade, se você sabe. verdade, verdade, Isso, verdade. falei com ela outro dia, inclusive. E aí, justamente, aí eu conversei com a Carla que eu vi que tinha umas aulas de contabilidade para advogados, né? Estava começando a dar aula, 24, eu tinha 23, 24 anos nessa época, mais ou menos. E aí, não, tem aqui umas aulas de sábado, não eram umas aulas de sábado, Pedro? Isso, era sábado, Isso, isso mesmo, isso mesmo. isso. Aí eu ia assistir essas aulas de contabilidade para advogados aí com o Pedro Anan. Então, eu queria deixar esse registro que, além de tudo, o Pedro Anan aí quando você é professor por uma vez, você se torna professor por toda a vida, né? Ah, Então, obrigado. muito obrigado, professor Pedro Anan, agora, né? Imagina, Exatamente. imagina. É uma honra Tá? estar aqui, né? Com É você. isso. Bem, pessoal, como eu estava falando aqui com o Pedro, vamos fazer aqui, em vez de ficar numa palestra muito formal, fazer um bate-papo, né, sobre a reforma tributária com ênfase no imposto seletivo. O Pedro pediu a minha opinião sobre a reforma, mas eu sempre gosto de fazer um apanhado histórico sobre a questão da reforma tributária, né? Até trouxe acho que não vai precisar nem do material aqui, mas é que eu me utilizo muitas vezes dessa linha aqui, né? Que é uma linha histórica, né? Que eu chamo dos objetivos da reforma. E aí a gente já rapidamente deságua, né? Converge para a questão do imposto seletivo. Bem, nosso sistema tributário, o nosso sistema tributário inaugurado pela Constituição de 88, né? A cada nova Constituição nós temos um novo ordenamento tributário, um novo Isso, sistema. Mas o nosso sistema de 88, que foi inaugurado com a Constituição de 88, ele é um herdeiro, ele é um sucessor, né, do sistema que já foi inaugurado, digamos assim. Esse sim é uma grande revolução com a emenda constitucional 18 de 65. Por ocasião dessa emenda 18 de 65, né, é que aparece essa chamada Gilberto Lyocanto, que era um dos idealizadores, né, dessa reforma, um grande jurista, né, que dá nome até hoje a um escritório extremamente renomado em matéria tributária, que é o Lyocanto Advogados. isso. O Brigagão, inclusive, foi sócio por muitos, Sim, sim. por muitos anos do Lyocanto, né? E ele era uma chamada rígida discriminação de rendas tributárias, ou seja, prestigiar, de certo modo e em certa medida, o princípio federativo, distribuir competências tributárias entre União, Estado, Distrito Federal e municípios, né? Através de uma repartição de competências pela descrição da materialidade de cada um desses impostos. Então, aí, a partir daí, a União ficou com a tributação da chamada produção industrial, que é o que a gente conhece até hoje como IPI, né? Os estados ficaram com o ICM, não tinha o S, né? Ou seja, tributando bens materiais e a circulação econômica de bens materiais. E os municípios ficaram com a tributação dos serviços, ou também bem chamados bens imateriais.
Era uma classificação naquele momento, naqueles anos 60, que fazia todo sentido, né? Uma classificação que fazia todo sentido, mas que ao longo do tempo ela foi se mostrando um tanto falha, né? Ou seja, tudo que vai. Por isso que é o grande problema das reformas legislativas, que no campo das ideias elas são perfeitas. E a gente só vai saber se vai funcionar ou não a partir do momento que a máquina está em movimento. E aí não tem como Isso. culpar quem idealizou. Não tem como. Ou as alterações que foram feitas no projeto inicial pelo Congresso Nacional. Mas é porque o mundo, não é, o direito regula comportamentos e as relações sociais e as relações econômicas, que são nada mais nada menos, né, do que relações sociais com conteúdo pecuniário, elas no mundo praticamente que com a economia predominantemente capitalista, a mudança é muito rápida. Então, por mais genial que seja o legislador, ele não consegue alcançar ou muito menos visualizar o futuro, ninguém consegue, né? Para criar sistemas que eventualmente possam resolver problemas que sequer, né, poderiam aparecer ou serem imagináveis, a não ser num filme de ficção científica, né, quando da sua idealização. Então, quando esse sistema aparece aí em 65, ele era genial. Era rígida a discriminação de competências tributárias, não havia uma preocupação muito grande de sobreposição de incidências do ponto de vista econômico, ou seja, que eu fazendo aquela descrição rígida da materialidade de cada um dos impostos, eu evitaria uma superposição econômica na tributação, que é altamente prejudicial à economia. E daí que aparecem, né? Para quem estuda bastante a emenda 1865, aí que justamente aparece aquela preocupação: por que que até hoje a gente tem ISS fixo? Né? Por que que os profissionais Sim. liberais pagam ISS por um valor fixo e não sobre a receita da prestação de serviço? Ora, porque naquela época, né, naquele momento econômico, havia uma preocupação muito grande de evitar essa identidade de bases econômicas, e o profissional liberal, quando era tributado pelo imposto de renda pessoa física, tinha Isso. praticamente a mesma base do valor da sua prestação de serviço. Então, para evitar essa superposição econômica de incidências, eu crio uma tributação diferenciada para os profissionais liberais, e aí vem o que a gente conhece hoje até hoje como ISS fixo ou mais conhecido como SUP, né? Sociedades Isso. Uniprofissionais. Exatamente. E aí, e a mesma coisa, no ISS vai ficar claro que for serviço, é o município, que for mercadoria, é o Estado, e o que for produção industrial, que claramente são três materialidades muito distintas, Exatamente. cada macaquinho no seu galho, e não vai ter problema nenhum. Pois bem, essa era a grande sacada da emenda 1865. E aí a máquina começou a rodar. Começou a rodar. Percebam como esse sistema foi absorvido praticamente pela Constituição de 88, com alguns pequenos detalhes. O ICM tem uma ampliação da sua materialidade com impostos que até então eram de competência da União, que é o Imposto sobre Comunicação, Energia Elétrica Isso. e transportes, né? Eu amplio aí o campo a competência dos estados. O ISS fica igualzinho, né? O ISS fica lá o primo pobre, mas economicamente começa a adquirir uma maior relevância. E aí deixa o IPI também, que porque a gente fala que é aquele imposto velho, né? Que não tem muita Isso. alteração e ficou Isso lá, mesmo. né? Daquela mesma forma. Mas que se parar para pensar, era o mesmo sistema. E aí justamente começa aquilo que era a grande preocupação de evitar essa superposição de incidências que a gente chama, do ponto de vista econômico, uma, uma, uma superposição de incidências do ponto de vista econômico e do campo jurídico, a gente chama de conflitos de competência, né? E aí elas começam a ferver, né? Começam a Isso. aparecer os inúmeros conflitos de competência, primeiro entre ISS e ICMS, Isso. ISS e IPI, não é? Então, onde começa uma profusão de conflitos de competência e também não só esses conflitos de competência que a gente chama na vertical, mas também os conflitos de competência na horizontal, principalmente em relação ao ISS, não é? Ou seja, ISS quando exigido por mais de um município, né? Também na guerra fiscal, né? Também a gente tem um conflito horizontal de competências, né, em matéria de ICMS em relação aos débitos e créditos de operações amparadas por benefícios fiscais, né, não convalidados pelo CONFAS. Então, esses conflitos se tornaram insolúveis, intermináveis, tanto na vertical quanto na horizontal. E aí, Isso. justamente, isso se torna insustentável, principalmente na virada do século XX para o século XXI. Se agravam, né, esses conflitos, não só a guerra fiscal,
mas esses conflitos de competência começam a se agravar. Eu lembro que quando eu era juiz do Tite, julgava vários, né? Aí você tinha os problemas da construção civil, argamassa, eu lembro até hoje nas câmaras reunidas, argamassa, é mercadoria ou é serviço? Isso, Ah, aí eu tinha, acho que era a doutora Ana Emília, que falava assim, não, mas ele gira, então ele circula. Falar, ah, então qualquer coisa circula, para você sair dando isso. cambalhota também vou pagar ICMS, né? E aí você tinha os, argamassa, que mais que tinha na construção civil? Aí depois Concreto, né? aparece a questão de... Oi? Concreto, o próprio concreto, né? Isso é Fornecimento de argamassa, concreto. fornecimento de concreto é argamassa. Isso. Aí depois Então, já estava acumulado no STJ e o isso, Tite continuava exigindo ICMS. isso, Depois serviços de publicidade e propaganda, também se era serviço isso, ou se era isso. serviço de comunicação. E até recentemente, só com alteração na Lei Complementar 157, as secretarias de Fazenda pararam de tributar como serviço de comunicação. E mesmo Verdade. assim, convalidando autos até 2017, né? Até a edição da Lei Isso, Complementar 157, se não me engano, né? isso. Seja uma profusão de conflitos de competência, farmácia de Software, né? manipulação, né? Software. Software, que foi decidido só há pouco tempo, que foi 2002, 2022, Isso, 2023, né? Software, depois a gente farmácia de manipulação, um que isso. foi resolvido, o tema 819, ISS na industrialização sob encomenda, ou seja, conflitos federativos que traz que traz uma degradação do ambiente de negócios que é absurda, né? Porque eu Eu, lembro de consultas tributárias, né, que chegaram para mim, né, de legal opinion, né, de parecer, falei, e aí, o que que eu pago aqui por causa do software? Por 10 anos, falei, olha, é o seguinte, você que não quer ter dor de cabeça, você paga para o município e paga para o estado, tá? Mas como isso, assim? Você não sabe qual que eu tenho que pagar? Não, porque o Supremo até agora não decidiu. E tanto o município quanto o estado têm pareceres normativos, soluções de consulta, expressamente falando, olha, paga para mim. Né? A mesma isso, coisa, industrialização sob encomenda. Ah, eu tenho uma empresa têxtil, eu mando fazer o beneficiamento da calça jeans, fazer a lavagem, a lavagem à pedra em uma outra empresa. O que que eu pago? Eu pago o ISS ou IPI? Olha, a União vai falar que é IPI e o município vai falar que é ISS. Mas não é só um ou outro, sim, mas a gente não tinha definição. Tema 819 ficou lá por anos e anos e anos no Supremo Tribunal Federal e decisões conflitantes, soluções de divergência, ou seja, isso mesmo. o caos do ponto de vista interpretativo, que é extremo para um país que tem uma carga tributária sobre o consumo extremamente exagerada, porque se trata de um país de renda média baixa, né? Então, se a gente tributar a renda, a gente não consegue arrecadar absolutamente nada, não é? Essa tributação exacerbada sobre o consumo e esses conflitos de competência geraram uma situação absurda. Por isso que eu tenho uma esperança, porque a reforma tributária, quando ela se propõe a gerar essa simplificação na tributação sobre o consumo, por mais que haja um atropelo aqui, um atropelo ali, porque não dá para Sim, numa reforma revolucionária como essa exigir perfeição, até porque ela passa, né? Sai da academia, né? Sai lá do Isaías Coelho, do Bernardo Api, do Eurico, né? Do pessoal da GV, vai para o Congresso, né? Se faz uma isso. fusão com uma PEC que já rodava, que era a PEC 110 do Raul, né? Do ex-deputado Raul. Se faz um mix, passa por uma série de comissões, vai para o Congresso, vai para o Senado. Então, ela já não é mais aquela reforma que foi idealizada de forma pura, digamos assim, no ambiente Sim, acadêmico. sim. E aí, quando ela começar a rodar, lógico que ela vai ter uma série de imperfeições que estão sendo detectadas antes mesmo dela começar a rodar com com a votação da legislação regulamentadora, né? Lei Complementar 214, agora o PLP 108, que ainda não foi aprovado. Mas, mesmo com todas essas imperfeições, para que ela seja pior do que o sistema atual, ela vai ter que se esforçar bastante, vai ter que acordar muito cedo, porque realmente Sim, é. Hoje a gente tem 27 estados, 26 estados mais Distrito Federal, 5.500 e poucos municípios, né? 5.700 municípios, cada um com a sua própria legislação e com a sua própria interpretação sobre essa legislação, mais o é verdade. IPI, realmente fica complicado. Ah, mas a lei complementar tem 500, tá bom, mas é uma lei complementar só. Tá? Vai ter um regulamento, vai ser gigante do comitê gestor, mas vai ser um regulamento só. Tá? Ah, mas cada município e cada estado vai poder ter sua alíquota específica. Ok, uma só vai mexer na alíquota. A base de cálculo vai ser a mesma, né? Os critérios, os demais critérios da regra Sim, sim, matriz também sim. vão ser os mesmos, tá? Então, assim, e pelo que a gente está vendo, a questão vai rodar muito mais no ambiente virtual, né? Necessariamente Isso. com uniformização de alíquotas. Eu vou entrar e vai parecer muito, assim, eu tenho muita esperança de que seja um grande simples nacional.
que roda muito bem, É que verdade. roda muito bem. Né? Ah, mas o Simples Nacional tem todos. Tem lá ICMS, tem lá ISS, ou seja, você tem Isso, estado e município, que é arrecada a receita, que não vai ser mais a receita, vai ser o comitê gestor. Né? Eu teria simplificado tudo, deixa na mão da receita. Né? A receita já tem know-how para isso, amigão. Né? Arrecada é tudo, verdade. entrega para cada um. Para quem preenche a guia, é quanto? É 10, é 12, é 11% sobre o, né? Quando chega a guia, que eu coloco só informo o meu faturamento e a guia Isso, já já aparece sai, né? pronta. Então, me parece que seja um grande simples nacional. Deu até uma palestra agora no Congresso do IDEP sobre fiscalização tributária, que ela continua sendo compartilhada, né? E aí, ela vai ser, a fiscalização vai ser compartilhada, cada município vai ter a sua própria fiscalização. Já acontece no Simples Nacional. Já acontece no Simples Nacional. O município pode cobrar o ISS da parte dele, o Estado também pode, mas o comitê é gestor do Simples Nacional, né? E as resoluções que são editadas, né, pelo Comitê de Gestão do Simples Nacional já solucionam em grande parte essas controvérsias da competência compartilhada. Então, nesse ponto, tem esperança. Pode ser que eu quebre a cara e pode ser que realmente seja um inferno aqui na mão dos contribuintes no futuro, mas tem que se esforçar muito para que seja um sistema pior do que o sistema que a gente tem hoje. Isso me parece que seja um ponto que faz com que eu tenha esperança em relação a essa reforma. Agora, lógico, a gente vai ter uma série de problemas no momento de transição, porque a gente vai Verdade, estar com um sistema anterior e um sistema novo entrando em choque praticamente, né? verdade. Ou seja, eu vou criar mais um problema. Então, a gente tem até 2033, que é o período de transição, né, para se adequar a tudo isso, realmente vai ser um momento difícil, mas me parece que com esse sistema atual não dava mais para rodar. Não dava. Que me desculpe nosso amigo Alberto Macedo, que ele defendia muito com o Simplifica Já, né, que era unificar a Hum, legislação do ISS, unificar a legislação do ICMS e tal, mas mesmo assim, e ainda a gente continuaria tendo os mesmos problemas que a gente tem até hoje, nessas discussões sobre, principalmente porque a economia cada vez está se tornando mais sim, sim, as coisas, a gente fala, né, essa distopia econômica, né, essa aceleração enorme de novos negócios, e me parece que esses impostos ficaram velhos demais, né? A materialidade deles ficou velha demais e criando uns vácuos de tributação, né? Locação, por exemplo. Pô, não tem, claramente é algo é uma atividade que se insere na atividade, na chamada econômica, tributação sobre o consumo, na atividade econômica da tributação sobre o consumo, e não tinha tributação, verdade. né? É exatamente. Se criaram esses vácuos, né, de interpretação e essas desigualdades que é o caso nosso, por exemplo, que ainda se mantém parcialmente, né, que é a tributação exacerbada do setor industrial, setor comercial também tem uma tributação muito pesada, setor de serviços muito baixa, construção civil nem se fala, né? Então, você tinha um desequilíbrio por segmento da economia que fazia com que alguns pagassem muito para que outros pagassem bem menos. Mas, é Então, pelo verdade. menos esse desequilíbrio diminui um pouco ainda, por exemplo, o profissional liberal tem as alíquotas, né, Sim, favorecidas, né, mas se mantiveram alguns privilégios, não foram totalmente eliminados, as chamadas incentivos fiscais e as zonas incentivadas se mantêm, mas houve uma diminuição, digamos assim, uma maior uniformização. Agora, vamos ver o que vai rodar, né? Tá? sim, Eu sim, brinco, isso aqui é só uma brincadeira, tá, pessoal? Se tudo der certo, estou muito feliz como cidadão. Amo brasileiro, né? Nossos filhos sim, terão um sim, país melhor, né? Agora, se der tudo errado, como tributarista, a gente não vai achar ruim, né? Porque afinal a gente sim, vive, né, justamente é dessas verdade. polêmicas, né? É isso? É Desse que caos interpretativo, né? vai ter muita oportunidade, né, Rama? Até a coisa Exatamente, já andar, né? está Até, gerando muita oportunidade, é. né? Já está gerando Mas, muita oportunidade do ponto de vista mas é o que você profissional. falou, né? Como cidadão, né? A gente quer muito que ande e no final, na hora que estiver comprando algum produto, há uma redução de preço, né? Que possa aumentar o nosso consumo, né? Sim. Essa é a grande Né? esperança expectativa que a gente tem, né? Exatamente. Não, só o fato dessa transparência, né, de saber o quanto você está Sim, pagando em cada um dos produtos, que já acontece, por exemplo, em outros países mais desenvolvidos, já é um grande avanço. Hoje em dia, você e eu, que somos especialistas em matéria tributária, temos mais de 30 anos de experiência. Se você perguntar para mim qual é a carga tributária que tem nessa calculadora aqui, eu não sei, verdade. né? Entendeu? Não sei. Você fala, então vai lá comprar agora, vou pegar a nota, também não sei. Ah, custo aproximado do tributo. Tá, 9,25 e 18 de semestre. Não é.
né? É, Vou saber se foi feita na Zona Franca de Manaus, isso, se tem peça incentivada, se tem algum tipo de benefício, se teve substituição tributária, se não teve. isso, Então, esse avanço de transparência também é importante, porque o contribuinte vai, o consumidor final, ele vai saber o quanto ele está pagando de imposto. Ah, mas a alíquota de referência é muito alta, 27, né? Se não me engano, o teto, né? 27, isso. 27,5, se não me engano. Ah, mas era o que a gente pagava na conta de luz até ontem. Até Sim, mais, é não mudou, 35 né? cálculo É, por dentro. Só o ICMS padrão 18 cálculo por dentro dá 21,95 de alíquota. verdade. Pega mais uns 4 ou 5 servicinhos que estão no meio da cadeia que não geraram crédito, pronto, você já chegou nos É. 30% da carga tributária, Põe o né? PIS/COFINS, né? E outra coisa a mais já, Pô, não já estou deu. nem falando do Piscofins, né? Não estou nem falando do Piscofins para não Exatamente. complicar. Mas é isso. Então, assim, nesse panorama bem resumido, né, para a gente entrar no nosso tema de hoje, é que me parece que assim, tem que se esforçar muito para o negócio ficar ruim, ficar pior do que está hoje, né? Quem sabe, né? Assim, vai depender muito também de que os novos governos, né, que venham logo na sequência, porque governo é uma coisa, Estado é outra, né? Isso, Entendam que a reforma tributária não é um programa de governo. É um sim, programa de Estado, né? E que ele tem que ser continuado. Não adianta, agora não, vou utilizar como campanha. Já está rodando, é o que temos, vamos com ele para frente. Vamos tentar tornar esse sistema o melhor possível. isso, Agora, qualquer coisa que venha daqui para frente, numa tentativa de alterar de forma radical aquilo que já foi aprovado pela emenda 132, aí sim realmente vai piorar. O que não impede melhoramentos pontuais, né? Na reforma isso, tributária que a gente vê, a questão da Zona Franca de Manaus, né, desse IPI, o IPI que vai ficar mantido só para os produtos que são lá fabricados. Tem algumas coisinhas, o IPI era para acabar, já não acabou, né? A gente vai falar isso aqui no isso, imposto seletivo. Então, algumas coisinhas podem ser pontuais, pode ser que o próximo Congresso, se tipo, for um Congresso menos polarizado do que a gente tem hoje, possa ser racional nesse ponto de falar, olha, o que que é melhor para o Brasil aqui nesse ponto, para a gente seguir em frente com essa reforma. O carro é esse, a gente vai ter com ele até o final da viagem. Isso não quer dizer que a gente não possa trocar o pneu, não é isso? Né? Que isso, não possa arrumar colocar um banco de couro, tal, melhorar um pouquinho. Mas olha, é com esse carro que a gente vai ter que ir por um bom tempo daqui para frente, não é? verdade. Mas é isso, Pedro. Vamos lá para o imposto seletivo, Vamos lá, vamos tá? lá, vamos lá. Trouxe aqui É, um E, pequeno. e eu acho que o importante, né, Oi. Herman, é que é uma realidade, né? Ou seja, não é que é uma coisa que vai acontecer, já está acontecendo, e a gente tem que estar muito ciente que, né, agora é só a questão de, você falou, é fazer o carro andar, né? Exatamente. Bem, dentro da reforma tributária, né, o que que a gente tem, basicamente? A fusão de dois impostos. Vamos pensar do ponto de vista econômico, depois do ponto de vista jurídico. A fusão de dois impostos, ICMS estadual e ISS municipal, em um só, que é o IBS, tá? Com uma ampliação da materialidade. Quando falam que é só fusão do ICMS e ISS, não é não. Isso, É o ICMS e ISS com uma ampliação da sua materialidade, de modo a englobar determinadas materialidades que até então não eram alcançadas nem pelo ICMS nem pelo ISS. Esse é o principal ponto, que é o que a gente acabou de falar: locação, royalties, direitos, né? Ou seja, há uma ampliação da competência, né, da materialidade do IBS em relação, não é uma mera fusão do ICMS e do ISS. E em relação ao PIS/COFINS, que é outro tributo que trazia uma polêmica, trazia uma série de polêmicas que também, né? Era uma legislação só, mesmo assim, a quantidade de polêmicas que o PIS/COFINS e de regimes, de sub-regimes que ele tem, gerou muito trabalho, né, para os tributaristas, né, Pedro? sim, sim, Né? E sim, é sim. extremamente complexo para o setor produtivo. E aí o PIS/COFINS é extinto e é criado a CBS no lugar. Qual é a grande sacada, me pareceu, já que não foi possível criar um IVA único, né? É que tanto a CBS quanto o IBS têm uma legislação espelhada, que eu chamo, né? Eles são gêmeos, né? Então, eles têm uma legislação espelhada, então todos os elementos do fato gerador, os aspectos da hipótese de incidência, critérios da regra matriz, eles são semelhantes. Então, quando a legislação, a emenda constitucional fala de um, está falando do outro, né? Pelo menos nos aspectos relacionados ao seu fato gerador. Isso já é um grande avanço, né? Se houver uma uniformização sobre a interpretação a ser dada a esses dois tributos, vai ser perfeito, que o que até agora não foi resolvido, que é a questão do contencioso tributário, né? Contencioso tributário para IBS é um, para CBS é outra, né? Vão correr em tribunais distintos, em tribunais administrativos distintos, o que pode gerar problemas interpretativos, como a gente tem hoje em relação ao ICMS em vários estados. Você vai no Sergipe, Piauí, Rio Grande do Sul, São Paulo, você tem interpretações das secretarias de Fazenda completamente distintas sobre os mesmos temas, exatamente os mesmos temas. Mas a grande sacada é essa, né? Tem o IBS, que é um imposto nacional,
é, que é chamado de competência compartilhada. Não gosto muito desse termo, me parece mais um imposto nacional e uma repartição de receita feita para os estados e para os municípios, mas em outros a gente pode conversar isso em outra oportunidade. E a CBS federal, tipicamente um tributo federal, uma contribuição social destinada à Seguridade Social, né, com legislação espelhada. Só que, né, quando a gente pega a gênese da reforma tributária, o Isaías Coelho tem um artigo muito bom nele, num livro que está disponível online, chama Nossa Reforma, lá do NEF, lá, coordenado pelo Eurico. E o Isaías Coelho, ele defendia o IVA único e neutro, ou seja, com alíquota única para tudo, para tudo, para qualquer coisa, né? Já não vingou o IVA único, tem o IVA dual, CBS e IBS, e essa alíquota única já logo de cara começa a sofrer resistências. E por quê? Porque por melhor que isso seja para a economia, e aí eu sempre falo que quem manja de tributário mesmo é economista, a gente é só palpiteiro, né? Que para a economia a ideia de um tributo sobre o consumo neutro é perfeita, porque não cabe ao Estado através da tributação, né, criar algum tipo de política pública, né, principalmente na tributação sobre o consumo. Eu tenho outros meios muito mais eficazes para fazer isso, né? Mas, do ponto de vista, como eu poderia chamar? Do ponto de vista da opinião pública, seria meio estranho, né? Uma alíquota única para o leite e para o cigarro, né, para a bebida, tal. Então, já na gênese da reforma tributária, por mais que você pega os artigos do Isaías Coelho, principalmente, né, e do Bernardo Api, sobre a necessidade de um tributo neutro, com alíquota única, né, que não gerasse distorções, né, sobre determinados segmentos da economia, então, teve que criar, se criou a chamada imposto seletivo inicialmente sobre cigarros e bebidas, que era justamente, olha, tá bom, vai ser um imposto único, né, com alíquota única, melhor dizendo, né, para evitar distorções alocativas, né, diferenciação sobre determinados segmentos, né, e partindo da premissa do maior liberal da história, que é o Adam Smith, né, no bom sentido, o liberal no bom sentido, que ele falava, olha, o tributo tem que ser neutro para fins concorrenciais, né, e tem que ser neutro para fins fiscais, né, todo mundo paga o mesmo e ponto final. Mas aí se criou o imposto seletivo para tentar conseguir passar para a opinião pública de que, olha, eu tenho uma tributação sobre o consumo igualitária para todos, mas realmente, para cigarro e para bebida, vamos dar uma pesada aqui, porque até por um ponto de vista moral, fica mais fácil aceitar esse tipo de situação, de diferenciação. E aí justamente aparece essa figura do imposto seletivo já no projeto inicial, não é? Que é um que a gente chama de imposto pigoviano, né? Que é Arthur Ceci Pigot, né, que é um economista francês, que escreveu um livro fantástico que chama o Problema do Custo Social, que ele chamava justamente de utilizar a tributação como forma de reduzir, atenuar as externalidades negativas de determinados setores, de determinadas atividades econômicas. Que é a velha conversa que a gente utiliza até hoje, essa conversa, né? De que, olha, é o seguinte, né? Tá cheio de capitalista aí que adora deixar o Estado fora de qualquer intervenção. Não quer intervenção do Estado de forma alguma. Mas quando ele precisa de alguma coisa, ele corre para quem? Corre para o Estado, né? Que é a chamada privatização do lucro e socialização do prejuízo. Então, vamos dar um exemplo aqui da uberização das relações de trabalho. Não, veja bem, todo mundo aqui é empresário, todo mundo tem liberdade econômica, todo mundo faz o que quer. Ó, mas é o seguinte, você bater o carro, o problema é seu, tá? Ó, se você atropelar alguém, o problema é seu. Pô, mas atropelei o cara ficou paraplégico. Ah, manda lá pro SUS, né? E aí ele vai ter lá um BPC, né, um benefício de prestação continuada. Quem vai pagar isso? Quem está pagando? É a sociedade inteira. Então eu privatizo o lucro e socializo o prejuízo. Então o imposto seletivo serviria né, os chamados impostos pigurianos, serviriam na sua gênese para, através da identificação de determinadas atividades econômicas, que em razão dessa sua atividade gerasse algum tipo de externalidade negativa para toda a sociedade, essa tributação pudesse atenuar, servir como uma forma de compensação, para atenuar essas externalidades negativas que acabariam gerando um custo social enorme, né? Contra esse pensamento aparecem os ultraliberais, né, que seguiam ali a linha do Hayek, né, a linha do Mises, né? E tinha um outro economista posterior a Arthur Pigot, que é o Ronald Coase, né? Que ele falava, não, as externalidades negativas, né, de determinadas atividades econômicas, elas têm que ser eliminadas
através de uma transação entre particulares. E aí ele dava o exemplo, o Pedrão, ele dava o exemplo do, olha, se eu tenho, eu crio gado e meu Hum, vizinho planta alface, acho que não sei se você já viu esse exemplo, é muito comum, né? É muito citado. Aí o meu gado estoura a cerca que vai comer a alface do vizinho, ou seja, a minha atividade econômica gerou uma externalidade negativa. Aí eu tenho que ir lá, lá no meu vizinho ver quanto que eu vou precisar pagar das alfaces que meu boi comeu. comeu. Nossa, parece fantástico, né? Então, Sim, se fosse o problema fosse esse, o boi pulou a cerca, né? Então, não tem sim, problema. Agora, como é que ao longo do tempo se mostrou completamente absurda nessa teoria, sim. no seguinte sentido? Imagina, acabamos de ver agora uma fábrica, se não me engano, no interior paulista, que deixou cair um corante azul no rio e todas as capivaras, as os pássaros apareceram azul do dia para a noite. Acho que deram uma multinha, não deu nem alguns milhões de reais, se não me engano, né? Porque é uma forma de que ela seja utilizado esse dinheiro para atenuar o custo, né, Sim, ambiental negativo que foi gerado por essa sua atividade econômica, né, prejudicial ao meio ambiente. Né? Então, não é uma pessoa que eu consigo prejudicar. Muitas vezes eu prejudico uma cidade. No caso, por sim. exemplo, dos desastres de Mariana e Brumadinho, por exemplo. Isso. Pô, é preciso uma intervenção estatal clara aqui, porque olha, eu não comi a alface do vizinho, não caiu uma pedra no quintal na rua de baixo, né? São danos muito maiores. Imagina os danos nucleares, danos por exploração de atividade econômica. Sim, Né? A sim. gente está vendo no Nordeste a questão da utilização de energia eólica e alguns problemas em relação a determinadas comunidades. Então, se ficou essa história de que do chamado imposto piguviano como forma de redução de externalidades negativas. E aí, essa é a gênese do chamado imposto seletivo. Eu tenho determinadas atividades que causam prejuízos para a população, para a sociedade, para o meio ambiente, e a partir daí ninguém vai proibir, porque no Estado liberal, no bom sentido, a última ratio é a proibição. Né? A última raça é a Sim, proibição. Todo mundo tem que ter liberdade para fazer o que bem entender. Agora, essa sua liberdade de fazer o que bem entender, eu tenho que levar em consideração o que isso pode gerar de mal para alguém. E aí você vai ter que pagar, né? Você vai ter que pagar por isso. Tá? Então, esse é a gênese. E aí, justamente na reforma tributária, aparece o imposto seletivo inicialmente sobre cigarro e para bebida. Já na votação, né? Já no momento em que ele começa a a ser discutido no âmbito parlamentar, né? Aparecem outras possibilidades, né? Então, a finalidade aqui, só para a gente seguir nosso materialzinho aqui, finalidade extra fiscal, ou seja, não é arrecadar necessariamente, né? Mas desestimular o consumo, método de indução de comportamento, tá? Com um pensamento que, para mim, me parece um tanto infantil, de que, olha, aumentando o preço vai diminuir o consumo automaticamente. E não é bem assim, né? E não é bem assim. Então, eu vou trazer isso para vocês através justamente da teoria econômica, né? E aí, justamente no relatório final, né? No relatório final, já no âmbito parlamentar, além de cigarro e além de bebida, que já eram tributados de forma seletiva através do IPI, né, Pedro? Já existia essa. Eu não precisava criar um imposto seletivo com esse nome para gerar um custo maior, né, na aquisição desses produtos. Aí aparece também para carro, inclusive carro elétrico, embarcações, aeronaves, né? Bebidas açucaradas, gaseificadas, né? Que é refrigerante, que já era utilizado em outros países, e também para extração mineral. E também entram também os fantasy games e jogos virtuais, né? Também porque são prejudiciais no sentido de gerar vício e tudo mais. Então aparece no final, então, na redação final, né? Produção, na Constituição produção, extração, comercialização e importação de bens e serviços prejudiciais à saúde e ao meio ambiente. Né? Só isso. Não tem materialidade na Constituição, que é uma crítica que alguns juristas fazem. Fica aberto e é o legislador complementar que vai estabelecer o que é prejudicial à saúde e o que é ao meio ambiente. E aí, quando a lei complementar é votada, né, a lei complementar 4, e aí que aí aparece veículos, embarcações, produtos fumígenos, bebidas alcoólicas, açucaradas, bens minerais, concursos de prognósticos e fantasy sports, né? Então, a primeira crítica que se faz do ponto de vista jurídico é que a Constituição só fala que o bem a ser protegido, mas não define as materialidades. E se você for parar para pensar, tudo faz mal à saúde e tudo faz mal ao meio ambiente.
né? E aí fica uma liberdade, né? Que é uma das críticas, e, aliás, é a crítica do Isaías Coelho nesse artigo fantástico, que está disponível na internet, inclusive, quando ele fala isso, fala, olha, é o seguinte, eu deixar na mão do legislador para decidir o que é prejudicial ao meio ambiente, prejudicial à saúde, é um nível de subjetividade tão grande que eu posso gerar algum tipo de arbítrio, né? E aí ele também tem um dilema, tem uma argumentação moral. Fala, olha, não é o Estado que vai dizer o que você vai deixar de fazer ou ter que fazer ou deixar de fazer, né? Eu tenho outras formas de conscientizar, né, a população. E aí eu faço uma outra crítica. A forma como o imposto seletivo funciona é eu crio uma tributação diferenciada para cima, não é uma diferenciação, não existe imposto seletivo, né? Esse imposto seletivo não é para tributar menos, é para tributar mais. Ou Mas, seja, além da IBS, além da CBS, eu vou ter um imposto seletivo sobre esses produtos. Então eu tributo para cima para gerar um efeito imediato no preço, que, numa visão, ao meu ver, infantil, imediatamente vai gerar um desestímulo ao consumo, tá? É isso que vai acontecer. E aí vem a teoria do consumidor, né, racional na economia, né? Ah, tem vários economistas que defendem. Olha, o consumidor, quando ele vai comprar alguma coisa, ele faz uma equação de custo-benefício em sua cabeça e ele só vai comprar aquilo que realmente gerar o melhor resultado pelo menor preço. Parece que isso quando a gente vai no supermercado, né, Pedro? sim, Tá? sim, sim. Você sempre fica brincando que eu sou pão duro, né? Eu vou fazer nas minhas compras lá no dia, né? Tá? Porque eu sigo à risca os ensinamentos da minha falecida mamãe. Viva como pobre para poder gastar como rico, né? Então, se eu sentar eu não vou me furtar de um bom vinho, mas se for para comprar um produto de limpeza, por que que eu vou pagar 10 vezes mais, né? A gente compra o mais Sim, barato. Então, vamos lá. Então, lógico, funciona, funciona. Se eu vou fazer minhas compras, eu prefiro ir no dia, porque eu sei que produto de limpeza, alguns produtos alimentícios estão com preço muito menor, né? E eu vou manter um mínimo de qualidade, né? Não estou perfeito. comprando produto roubado, falsificado, nada disso, pelo menor preço. Porque se eu for no Pão de Açúcar, eu vou pagar o dobro na Cândida, né? Vou pagar o dobro no detergente, vou pagar o dobro, sei lá, na, na Coca-Cola, tá? Aí vem lá o imposto seletivo e fala, agora eu vou aumentar aqui esse valor, né? Ah, e aí eu vou chegar no supermercado, não, esse aqui eu vou deixar. Vou deixar de comprar até que ponto, não é? E aí É, os economistas criticam. Você tem um efeito substituição. Qual é o efeito substituição? Olha, eu tomava IPA, cerveja IPA artesanal, porque eu estava ganhando bem, né? Aí aumentou agora o valor e eu estou ganhando menos, porque isso também não é só. Depende do quanto do poder aquisitivo da população tem ou não, né? perfeito. Exatamente. Aí eu, pô, já que não tem IPA, então eu vou pegar uma Heineken. Pô, mas aí a Heineken aumenta. Ah, vou pegar aí uma Skol. Até chegar na nova skin, aquela cerveja que você não consegue nem abrir, né? Aquela de amido de milho, né? Mas Sim, você tem o efeito substituição. Então, esse é um efeito que não é levado em consideração, né? Nessa teoria do consumidor racional, né? Você vai substituindo por produtos de menor qualidade, muitas vezes, né? É o que acontece com o refrigerante. Você toma uma Coca-Cola, depois você toma, sei lá, Itubaína, aí você vai comprando aquelas genéricas que vêm de é, supermercados de periferia, né? Que muitas vezes se utilizam de insumos de menor qualidade ainda, né? verdade. Ainda que todos sejam bebidas açucaradas, mas que vão gerar ainda um prejuízo maior para a saúde. Então você tem o Sim, efeito substituição. E em determinados níveis mais críticos, você tem o efeito falsificação, que é o que acontece, por exemplo, com o cigarro. O perfeito, cara isso não mesmo. deixa, o cara que tem uma baixa renda, ele não vai deixar de fumar porque o cigarro aumentou. Ele vai mudar a marca, né? Eu Whisky, lembro né? meu pai, Whisky também. Whisky também, Isso, desse jeito. exatamente, né? Eu me lembro meu pai fumava chanceler, que era um cigarro caro na época, né? Aliás, infelizmente, meu pai foi por causa do cigarro, então, né? E aí, quando não tinha chanceler, começou a ficar mais caro, ele ia fazendo o efeito de substituição, né? Eram os cigarros mais baratos, mas ele não ia deixar de fumar, né? E é o que acontece muitas vezes, a pessoa não deixa de fumar, vai fumar cigarro no contrabando, os cigarros com falsificados, os cigarros que vêm do Paraguai, que não tem nenhum tipo de controle, né? Nenhum tipo de controle, né? Que é uma das críticas que faz, por exemplo, em relação a determinadas drogas leves, né? Como elas são ilícitas, não tem nenhum tipo de controle, você adquire qualquer coisa por aí, e aí ó, o problema de saúde pública acaba sendo, né, Sim, intensificado, amplificado. Então, esse ponto não é levado em consideração no imposto seletivo. Ah, ali acho que aumentando eu vou diminuir o consumo.
Ah, mas no Brasil houve um sucesso no aumento da tributação do cigarro para fins de diminuição do número de fumantes. Houve, mas não só foi só isso. Foi o aumento do IPI para o cigarro, campanhas educativas, aquela fotinho No, na, no verso? no maço, a proibição de te fumar em lugar público, sai da época, né, Pedrão? Você entrava Sim. no avião, o fumante ficava lá no fundo fumando e vinha toda a fumaça dentro do Isso. avião, né? Você fumava em qualquer lugar, o cara acende cigarro dentro do ônibus. Eu tive aula com o Celso Antônio Bandeira de Mello no mestrado da PUC, ele fumava dentro da sala de aula. Você não teve professor fumando na sala de Tive, aula? tive, tive. Né? Tive Exatamente. colega de escritório que ele fumava dentro do Isso é. escritório. Eu lembro que eu tinha que fazer, quando eu trabalhava na PwC, pelo amor de Deus, não coloca ninguém que seja fumante na minha sala, né? E aquele carpete, ficava aquele cheiro de cigarro e tal. Então, também, Sim. ou seja, várias políticas públicas aliadas à tributação seletiva se tornam efetivas, né? Essa, Esse é o ponto. então, exatamente, o ponto é esse. Então, a tributação, através da tributação seletiva, nesse sentido de proteção à saúde ou ao meio ambiente, ela só é eficaz como um dos instrumentos, mas ela tem que estar sempre acompanhada de outros instrumentos. Senão, ela vira simplesmente mais um imposto, que é aparentemente o que o imposto seletivo está fazendo aqui. Ele está meio que para cobrir o buraco do IPI, né? Dessas alíquotas zeros, né? Que o IPI vai ter alíquota zero, a não ser para os produtos fabricados na Zona Franca de Manaus. E para fechar a conta, vai ter o imposto seletivo, né? Então ele acaba perdendo essa sua finalidade, né, extrafiscal, até por um ponto bem observado pelo Zé Maria Arruda, né, o professor da USP, né, nosso amigo, né, Pedro? Quando Sim, ele fala, sim. pô, se fosse efetivamente o imposto extrafiscal, eu tinha que pegar o dinheirinho que é arrecadado com o imposto seletivo do cigarro e utilizar para políticas públicas de redução do tabagismo. Se fosse efetivamente um tributo extrafiscal, eu teria que pegar o dinheirinho da bebida açucarada e fazer campanha educativa para a molecada não tomar refrigerante e tomar suco natural ou água no lugar, né, de Coca-Cola. Então, ou seja, então, primeiro, ele não é a sua receita não é afetada numa determinada finalidade, até porque é um imposto, né? Tem uma vedação constitucional, né? E também ele tem claramente uma finalidade arrecadatória, porque em várias passagens da emenda constitucional 132 ele serve justamente para fechar a conta da queda de arrecadação do IPI para o Fundo de Participação dos Estados. Então, aí acaba tendo deturpando, digamos assim, a finalidade principal desse imposto seletivo, né? E aí tem o efeito substituição, o efeito falsificação, se isso efetivamente vai dar certo ou não vai, né? E aí por isso que me parece que haja uma necessidade, na lei, isso é bem colocado na lei complementar, de que de tempos em tempos, né? Se faça um estudo se essa tributação seletiva vem ou não vem atingindo as suas metas, né? De modo até para incluir outras materialidades e excluir algumas materialidades que eventualmente venham a ser tributadas, né? É, quer fazer alguma observação, Pedrão? Para eu Não, não, seguir eu aqui acho, para a acho, parte mais acho, acho- técnica? eu acho Hum? bacana, viu, Herman, o que você falou, né? É, o objetivo é um, né? Só que a gente sabe que a finalidade prática é outra, né, Tuxa? Essa questão de que, né, mais a finalidade arrecadatória do que outra coisa e que, né, o certo seria pegar o recurso e destinar realmente para as campanhas, né, e estimular esse tipo de consumo. A gente sabe que na prática acaba não funcionando, né? Mas quem sabe no futuro, né? Vamos Ele pode ter ser essa esperança. aperfeiçoado. Eu acho que assim, o Sim, imposto seletivo, a tributação seletiva para a proteção à saúde e meio ambiente, ele sim, pode ser aperfeiçoado. E aí, primeiro, não poderia ser um imposto, teria que ser no nosso ordenamento jurídico, teria que ser uma contribuição. Pega o perfeito. dinheirinho, exatamente, pega o dinheirinho, faz uma. Como é que o Ataliba falava, né? Que tributos sinalagmáticos, né? É Então, isso. assim, então pega esse dinheirinho, né? Que é arrecadado. Pô, é do cigarro, vamos lá, campanha educativa, né? Só vai ser para isso. Manda um dinheirinho para a saúde também, para a galera que tem enfisema, câncer no pulmão, pesquisa, ou seja, pega o dinheirinho e utiliza efetivamente para diminuir aí sim as externalidades negativas decorrentes daquela específica atividade. Mesma coisa no caso dos automóveis. O automóvel é Isso. prejudicial? Pô, É. gases, né? Acidentes de trânsito, pô, te pega o dinheirinho, utiliza para educação, né, das crianças. Eu lembro quando era moleque, eu tinha aulinha no Detran de como dirigir bem, seja ações Perfeito. educativas que custam dinheiro e que não Isso. sei se me fizeram um motorista melhor, mas pelo menos eu sei noção, tenho noção de que quando eu estou fazendo alguma coisa errada, ou que Sim, deveria sim. ser certo dentro do trânsito. Então, assim, essa seria a tributação seletiva através de tributos sinalagmáticos
cuja receita fosse diretamente afetada para reduzir concretamente as externalidades negativas decorrentes daquelas determinadas atividades. Aí eu acho que não vejo problema nenhum. Mas da forma como ele foi desenhado, Desenhado. ele é mais um imposto, Sim, né? sim. Que se não estiver acompanhado de outras políticas públicas, ele não vai, né, desestimular, só vai tornar mais caro e vai Isso. tornar e vai se tornar um imposto regressivo. Pode até ser que o pobre fale assim, pô, não vou poder tomar refrigerante hoje. Tá bom. Mas você vai deixar de tomar uma Coca-Cola porque ela estava 4, agora foi para 6? Não vai, né? Sim. Então ela vai ficar sendo proibitiva, regressiva para as camadas de mais baixa renda e para as pessoas que têm uma renda um pouco maior vai ser um custo a mais completamente irrelevante, né, do ponto de vista da Verdade. renda familiar total, né? Então, ela Mas é o que acaba você sendo um falou, né? imposto regressivo. É, é o efeito Oi? substituição, né, Helma? Deixa, Ou eu efeito de tomo Coca-Cola substituição. no final de semana e da semana eu tomo aqui suco, né? Exato. Quando a gente era moleque, você nunca foi moleque duro, né, Pedro? Todo mundo Sim. era moleque duro. Você vai tomar, qual que é que cerveja você vai tomar? A mais barata que tiver. É, Você saía da faculdade para tomar a cerveja mais barata que tinha. Se o cara aumentava demais a cerveja, você tinha o efeito de substituição. Você ia no outro boteco mais pé sujo que tinha, um pouco mais longe da faculdade, para tomar uma outra cerveja pior, até verdade. chegar a Nova Skin. Espero que você não tenha Sim. patrocinado a Nova Skin, Não. tá? Ou então falou, Fica pô, não tranquilo. tem, que nem o pessoal de baixíssima renda faz. Eu vejo aqui, tem um bar, o escritório aqui na Vila Nova Conceição, mas tem um bar aqui que é o bar mais democrático de todos, né? Você tem todos, vai lá o gesseiro, o pessoal, né? Mais simples, o cara chega de manhã e manda uma cachaça, um copo de requeijão de cachaça logo de manhã. Porque esse cara, né, ele não vai deixar de usar álcool, até porque ele tem um problema, né? Ele Sim, sim, sim. é um É um dependente, vício, né, né? de álcool. É É um o vício, vício, exatamente. Sim. exatamente, que é o do cigarro. Às vezes o cara vai comprar o cigarro e vai deixar de comprar o leite para a criança, né? É. Vai arrumar uma briga em casa, a mulher fala, você compra leite, mas não compra cerveja. Chegou com um bafo de cerveja. Então, e esse pensamento de que o consumidor ele é racional o tempo todo, isso não existe. Vide o mercado de luxo. O mercado de luxo não trabalha com o melhor resultado pelo menor preço. O cara quer exclusividade, são outros critérios, Sim, sim, é outros né? critérios. Totalmente, Não sei se verdade. você viu aí a polêmica agora, né, do teve da Cacau Show, também do dono do Wizard, saiu agora há pouco tempo. Temos que usar relógios caros para mostrar para os nossos clientes que nós somos bem-sucedidos. Pô, meu relógio é da hora, amigão. Pô, você pode gostar um pouco mais, um pouco menos, mas isso não vai ser fator determinante. Então, as pessoas que compram um Rolex, então, compram um Tag Heuer, então, compram outros relógios, não compram o melhor pelo menor preço, né? Eles Sim, estão sim. querendo outra coisa, estão querendo exclusividade, que é uma É, ostentação, é a mesma coisa com o isso. automóvel, né? Se fosse automóvel, todo mundo ia ter o mesmo automóvel, né? Ia ter um ponto zero flex, não é isso? Com Sim, o menor possível. Não, mas são outros fatores que alteram a escolha verdade. propriamente por parte do consumidor. Então, essa escolha do consumidor racional funciona até um determinado momento. Por exemplo, artigos de luxo e outras situações aqui, embarcações, aeronaves, isso aqui não vai ter efeito nenhum, né? Em nenhum, né? Efeito nenhum, me parece, né? Se a finalidade é justamente reduzir as externalidades negativas ou desestimular o consumo desses produtos, que é o que a gente conhece por extrafiscalidade, né? Bem, aqui tem aqui são questões um pouco mais técnicas desse imposto seletivo, né? Ele é monofásico, ele não entra na cadeia, ele incide apenas uma vez, tá? Então isso é importante. Ele não incide nas exportações e a crítica se faz, por exemplo, no setor de extração mineral, é que como a extração mineral é predominante, o minério, né? A atividade mineral é preponderantemente exportadora, por mais que o imposto seja monofásico e não incida na exportação, se incida na extração, ele já vai onerar automaticamente a exportação, mesmo Sim, tendo essa expressa disposição na Constituição de que ele não incide na exportação, né? Ele não integra sua própria base de cálculo, né? Só que integra a base de cálculo dos novos tributos. Aí a questão da transparência e da simplicidade já fica um pouco afetada, né? E ele pode ter a mesmo fato gerador e base de cálculo dos tributos, ou seja, para o pessoal, né, para as atividades econômicas que estão englobadas no imposto seletivo, essa complexidade, simplicidade e transparência fica, de certo modo, sim. prejudicada, né, em relação aos objetivos primordiais da reforma tributária. E um avanço que me parece, né? Que as alíquotas serão fixadas em lei ordinária, não vão ser fixadas aqui ainda, a gente não tem as alíquotas ainda do imposto seletivo, mas elas podem ser tanto ad valorem quanto ad rem, né? Então ela pode Uhum. ser um percentual sobre o valor da operação, o valor do produto, mas também elas podem ser
que a gente chama de alíquotas ad rem, elas podem ser, por exemplo, um valor X sobre litro, né? Sobre metro Hum, cúbico. E nesse caso, por exemplo, das bebidas, né? Pode ter alíquotas ad rem pelo teor alcoólico tá, de perfeito. modo a fomentar, né, a indústria a diminuir o teor alcoólico como forma até de planejamento tributário e de redução de riscos, né? O que foi muito criticado pelo Rodrigo Miranda no Congresso, né? Que ele justamente fala, olha, o fato se eu tomar um copinho de uísque é menos prejudicial do que eu tomar 10 cervejas, né? Ou seja, o grau alcoólico do produto, ele não quer dizer muita coisa, né? Você pode encher Sim, a sim, cara tomando 10 garrafas de cerveja, que muita gente senta e toma, né? A galera que é sim. cervejeira toma 10 garrafas de cerveja como se fosse nada. E às vezes não, eu tô querendo só tomar um whiskyzinho para dar um soninho, eu vou tomar 3 dedos de whisky, né? A graduação alcoólica do whisky é muito maior, né? A da cerveja é muito menor, então alíquotas ad rem por graduação alcoólica nem sempre vão atingir o objetivo de desestímulo ou de diminuição ao consumo de álcool, né? Que seria a gênese, a teleologia do imposto seletivo, né? Aqui no caso de extração, né, tem uma alíquota máxima de 1% que já foi colocada no Congresso Nacional, né? Aqui são os produtos, né? Para saber se tá ou não está no imposto seletivo, é por NCM, já está na Lei Complementar 214, tá? Então isso fica bem claro. No caso de bebida açucarada, por exemplo, ficaram de fora os suquinhos de caixinha, né? Hum, Que fazem tão mal quanto uma Coca-Cola, né? Aí produtos fumígenos entraram todos, né? Ah, e veículos, inclusive os veículos elétricos, né? Também é o que foi uma grande discussão do ponto de vista legislativo, porque teria que ter um tipo de diferenciação entre veículo elétrico ou não, né? Mas na lei eu tenho alguma possibilidade de que se o processo produtivo for mais sustentável, é possível que se estabeleçam diferenciações redução. na tributação, né? Também isso é interessante aqui, né? Aqui eu já fui, né? Aqui, ó, incidência, tanto a alíquota de rem ou a alíquota ad valorem, combinação de ambas, incidência monofásica, como eu tinha colocado para vocês, né? Exterior, energia também não incide sobre energia elétrica e telecomunicações, né? Tá? E aí, justamente, porque aí, só para terminar aqui, né, dos princípios da reforma tributária, que está a simplicidade, transparência, justiça tributária, equilíbrio e defesa do meio ambiente, o imposto seletivo está aqui como proteção também ao meio ambiente, ao incluir atividade mineral, né, veículos, né? E mais, como a minha crítica é justamente essa, né? Acaba picando um pouco, porque ele torna essas atividades um pouco mais complexas, o que vai. é, de encontro à simplicidade, e o fato de ele integrar a base de cálculo dos demais tributos também, né, colide com o que a gente chama de transparência. E esse efeito regressivo que pode ter nas camadas de renda mais baixa, né, também pode atingir o que a gente chama de justiça tributária, que é o princípio aí que busca trazer equidade, tornar o sistema menos regressivo. Acho que são essas minhas considerações. Pedro, se tiver alguma observação, né, sobre o tema, fica à vontade, né? Mas quis fazer um apanhado, né, geral sobre imposto seletivo, já fazendo algumas críticas pontuais, né? E mais, como eu só queria deixar isso claro, né? Abrir mão da seletividade para fins de redução dos custos sociais de determinadas atividades econômicas não me parece que seja o melhor caminho. Agora, esse instrumento precisa ser aperfeiçoado para que não sirva para um terceiro imposto que vai, como eu acabei de demonstrar para vocês, né? Vai de encontro a princípios aqui que foram fundamentais para promover essa das mudanças mais radicais no sistema tributário desde a emenda 1865. Ok? Perfeito, Herman. Agradeço aí Não, ao convite do Pedro e fico aí à imagina. disposição aí a qualquer questionamento que se faça necessário. Eu que agradeço, Herman, você ter, né, abordado esse tema, porque assim, qual que é o objetivo aqui do canal, né, Herman? É democratizar o ensinamento, a cultura, né? A gente ouve muita gente falando é, pouca coisa ou muita coisa em relação ao tema, a reforma tributária, especificamente o imposto seletivo, e eu gosto sempre das suas ponderações e observações, né, porque elas são muito práticas e realistas, né, e para dar uma real noção para o ouvinte, né, aqui do canal,
do que é esse imposto, né? Para que que serve, né? Aí a pessoa fala imposto sobre pecado. Não é, não tem nada a ver, né? É outra coisa, né? O rol de itens que foram colocados é muito mais do que isso, né? Então, é aquilo que você falou, né? Eu acho que tem que ficar atento, tem que olhar, ficar atento. E o objetivo nosso qual que é? Trazer esse conhecimento para o pessoal, para que todo mundo possa acompanhar isso e questionar eventualmente, né? Qual que é a finalidade? Está cumprindo a finalidade? Não está? Então, eu como profissional do direito, eu como consultor, eu como empresário, né? O que que eu posso fazer para poder melhorar isso? Quem que eu posso cobrar, né? Então, o que você falou, é bom saber quanto eu estou pagando de tributo, né? Qual que é a carga tributária e começar a questionar, mas está de mais, está de menos, né? Qual que é a finalidade que está sendo atingida ou se não está sendo atingida, né? Então, acho que E se não está esse é o sendo, e se não objetivo, está né? sendo utilizado como mero subterfúgio para fechar conta, né, Sim, na reforma tributária, exatamente, sim, né? sim. Que a impressão que a gente tem é essa, né? Ou seja, no final para não ter a perda de arrecadação com a extinção do IPI, né? Redução do ICMS, né? E do ISS, eu vou compensar de alguma maneira, criando esse tributo novo, esse imposto seletivo. E foge totalmente da realidade que, que, que foi a criação dele, né? Então, acho que isso é o que a gente tem que ficar atento, né? Tá? Então, é isso, Eu Remo. só ia fazer um mexer para o nosso amigo Marcelo, Não, né? perfeito. A MP Editora, né? Deixa eu ver se eu consigo fazer colocar aqui para vocês O aqui. nosso amigo Marcelo o professor Marcelo Magalhães, que é o presidente da Isso. PET, né? Que, né, é Tá um exemplo parecendo. de empreendedorismo, né? Não para Ele de é um fazer coisa. difusor do direito, difusor da Sim, ciência do direito tributário no Brasil, o maior de sim. todos. Bem, tá aparecendo aqui na tela Tá ou não? aparecendo. Tá? Então, tem uma série de cursos de extensão da PET, né, e de livros, né, que acompanham esses cursos da Associação Paulista dos Tributários, que tanto eu quanto o Pedro a gente participa ativamente. E é uma obra coletiva, chama Imposto Seletivo na Reforma Tributária, tem um artigo meu aí também, né? Coordenação também do nosso amigo Zé Maria Arruda, né? Professor da USP, Marcelo Magalhães Peixoto também, o presidente da PET, e o Leonardo Branco também, nosso colega, aí também foi Sim, conselheiro sim. do CARF, meu colega no Mackenzie, né? Então, também para quem quiser se aprofundar um pouco mais no tema, indico essa obra, né? Que trata, imagina, vários autores aqui, acho que mais de 20 autores, que tratam do mesmo tema sob perspectivas completamente distintas, né? Que é importante justamente para ter essas Sim, sim. as várias opiniões sobre o mesmo imposto. Então, recomendo para vocês esse livro. E tem um livro também do Zé Maria Arruda, né? Deixa eu ver se eu acho aqui rapidinho, né? Que é só dele, né? Que é sensacional, né? Cadê? Imposto seletivo e pecados, se não me engano, aqui, ó. Hum. Deixa eu ver aqui. Ou não, essa aqui, isso aqui. Deixa eu Ó, ver a aqui. tributação do pecado. É isso. Ah, não, essa é outro aqui. Isso aqui é. Deixa eu ver do Zé Maria aqui. Que é o outro que eu não estou achando aqui rápido aqui agora, né? Mas é do José Maria Arruda Andrade, né? É um livro só sobre imposto seletivo, também que saiu pela editora da IBDT, né? Instituto Brasileiro de Direito Ah, Tributário, tá? Muito legal também e foi pioneiro, né? Porque ele foi um dos primeiros aí a tratar sobre o tema, né? E aí tanto que depois é aí que o Marcelo chamou para fazer a coordenação da obra. Então, são dois livros aí que seriam interessantes para quem tiver interesse em se aprofundar um pouco mais sobre o tema, tá? e eu acho que é interessante, né, porque qual é o cliente, né, que é afetado? É a montadora, né, é uma concessionária, é a empresa fabricante de cigarros, a empresa fabricante de Sim. bebidas, né? Então, Bebida, exatamente. quem atende, não só o fabricante, mas o fornecedor também vai ser afetado de alguma maneira. Então, é importante a pessoa também estudar o assunto e se aprofundar em relação a esse tema, né? Ó, achei aqui do Ah, Zé show, Maria, show, aqui, ó. show. Ah, Achei. Apareceu perfeito. aí já para vocês? Já apareceu, Ou já não? apareceu. Aqui, Tá ó. dando para ver, tá dando para ver. Imposto seletivo e pecado, juízos críticos sobre tributação saudável. O Zé Maria é um dos grandes críticos a esse imposto seletivo, né? E principalmente na questão da chamada tributação saudável, né? Porque justamente ele incide sobre bebidas açucaradas, não passou no Congresso a tributação sobre os ultraprocessados, né? Ah, entendi.
o lobby do setor alimentício, porque ainda queira ou não queira, né? Porque assim, os ultraprocessados eles são importantes aí, né? Porque como eles são mais baratos, né? Eles Sim, acabam sim. sendo importantes na dieta do brasileiro, né? Sim, Não é sim, todo sim. mundo que consegue comer contra filé. A galera come linguiça, né? Sim, sim, sim. Salsicha, né? Você tá tirando. Ah, Mortadela, mas faz né? mal? Faz, mortadela. Faz mal? Faz mal, mas é o que a galera pode comer, né? É, Comer é. saudável não é fácil, não, né? Sim, 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 sim. Não é para todos, né? Então ele faz uma crítica bem interessante aí também sobre esse tema, tá? Então são esses dois livros aí que eu agora achei aqui do Zé Maria, muito legal, né? Ah, que bom, Herman. Então, Herman, obrigado. Agradeço você ter tido a sua disposição para poder participar aqui, né, do nosso bate-papo, né? E vamos programar um futuro, né, de outro tema aí, que você sempre será bem-vindo aí para poder Opa, fazer seu comentário aqui para a gente, para o canal. o que você quiser, Pedro, posso chamar aqui que a gente está sempre à sua disposição, tá bom? Poxa, então tá bom. Obrigado, Herman. Então, se vocês Então, gostaram só desse vídeo. Ah, tá deixar bom. aqui pro pessoal aqui no último slide, deixa eu ver aqui. Ah, os seus contatos, né? Fazer Importante. isso, meus contatos. Já tá dando para ver aí? Não, Não, ainda não. peraí, Precisa deixa eu colocar aqui. compartilhar. Aqui os. Agora, compartilhou ou não? Agora compartilhou. Isso, perfeito. Isso. Aí tem os meus contatos aí, quem quiser me seguir. Não sou um dos mais ativos em redes sociais, mas, né, já tem uma Não, forma mas aí de entrar em contato. Tá é bom? importante, né? Então, quem quiser, tiver dúvida, entre em contato, que o professor Herman terá o prazer de responder. Então, obrigado aí a todos que assistiram, prestigiaram esse vídeo, né? E vejo vocês no próximo vídeo. Obrigado, até a próxima.